Bem-vindo para mais um encontro com a palavra. E hoje estudaremos sobre os livros de Esdras e Neemias, na qual nós já estamos estudando durante alguns programas. Portanto, pegue sua Bíblia, acompanhe conosco mais um encontro com a palavra. O plano de Deus é usar o poder de Deus no povo de Deus para cumprir o propósito de Deus de acordo com o plano de Deus. Essa é a mensagem básica da sinopse dos evangelhos do Velho Testamento, os livros de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias são dois lindos personagens da Bíblia. Os dois são importantes fontes de ensino de liderança. Eles possuem padrões de liderança diferentes. Esdras possui o padrão de liderança pastoral. Esdras era escriba, professor. Ele liderou o povo, principalmente em seu ministério de ensino da palavra de Deus. Há muitas maneiras de liderar o povo de Deus. Um pastor pode liderar o povo de Deus porque é um grande líder. Ele pode liderar o povo de Deus porque possui um dom espiritual de liderança. Ele pode liderar o povo de Deus porque é um evangelista e pode liderar o povo de Deus porque é um bom professor. Esdras possui o padrão de liderança do ensino. Esdras também liderou o povo de Deus com o seu exemplo. Quando o povo de Deus precisou de reavivamento, ele saiu às ruas e prostrou seu rosto em terra diante de Deus na chuva, e jejuou e orou e chorou por causa dos pecados do povo. Ali, um a um, as pessoas uniram-se a ele. Isso deu início a um grande reavivamento. Foi assim que Esdras trouxe reavivamento para o povo. Neemias era um líder diferente. Quando ele era governador, o povo precisava de um reavivamento. Os judeus tinham se casado com pessoas pagãs dos outros povos quando estavam na Babilônia e também depois de terem retornado de lá. Esses casamentos mistos incomodavam muito Neemias. Ouçam como Neemias trouxe reavivamento. Naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, e Amon e de Moabe. Metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Dá para perceber que Neemias tinha um estilo de liderança bem diferente da de Esdras. Eu não conheço muitos pastores com esse estilo de liderança, mas era esse o estilo de Neemias. Você pode dizer que Esdras foi o arquiteto da obra de Deus e que tirou a planta desta obra da palavra de Deus. Mas Neemias foi o construtor. Neemias era mais prático. Ele era um pragmático homem de Deus. Neemias era o executor espiritual. Ele acreditava em pôr a mão na massa e só parar quando a obra de Deus estivesse pronta. Esses dois homens são excelentes modelos de liderança, mesmo sendo tão diferentes. Agora que vamos estudar o livro de Neemias, devemos procurar os princípios ou atributos de liderança que Deus quer encontrar no homem quando uma obra importante precisa ser executada. Leia o livro de Neemias e veja quais são essas características. Chamei o livro de Neemias de O Perfil de um Líder para a Obra de Deus. Essa é a primeira característica que Deus deve encontrar em uma pessoa quando quer alguém para liderar uma obra como a que ele quis executar nos dias de Neemias. Deus procura pessoas preocupadas com a obra que ele quer fazer. Como pastor, quando as pessoas me procuram para dizer: pastor, devemos fazer alguma coisa em relação aos jovens, estamos preocupados com eles. Quase sempre eu peço para que as pessoas venham trabalhar com os jovens. O que tenho percebido é que as pessoas que se preocupam com a obra geralmente são aquelas que Deus está chamando para fazer aquele trabalho específico. Um dos primeiros sinais de que Deus quer fazer uma obra através de você é você estar sempre preocupado com aquele trabalho. Portanto, como pastor, sempre procuro pessoas preocupadas com o trabalho específico que precisa ser feito. Se Deus deu a você uma preocupação por um trabalho em especial que precisa ser feito e se você está orando por ele, pode ser que Deus queira que você seja parte da resposta da sua oração. Quando Deus quer uma pessoa para liderar,
ele deve ter uma palavra de Deus com respeito à obra que ele quer que seja feita. Eu já disse isso em nosso último programa. As pessoas que fazem grandes obras para Deus, especialmente aqueles que descobriram obras grandes para serem realizadas, encontraram a visão desse trabalho na palavra de Deus. Elas tiveram revelação na palavra de Deus sobre a obra de Deus. Isso está ilustrado no livro de Neemias. Neemias mostrou que tinham uma grande preocupação com a obra de Deus. Em Neemias 1 e 4, nós lemos o que aconteceu quando ele soube que os muros de Jerusalém estavam derrubados e que a cidade era um monte de entulho. Quando ouvi essas coisas, ele diz, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Com isso vemos que Neemias se importava. Ele não era indiferente, ele realmente se importava e se preocupava com a obra de Deus. A seguir, lemos no capítulo 1, versículo 8 e 9, que Deus coloca a seguinte verdade no coração de Neemias. Jerusalém é o lugar que escolhi para viver e a minha cidade está em ruínas. Neemias recebe a palavra de Deus referente à obra que Deus queria que ele fizesse. Deus queria que Neemias reconstruísse os muros ao redor de Jerusalém. Deus deve encontrar uma pessoa comprometida com a obra que ele quer que seja feita. O homem ou mulher líder da obra de Deus deve preocupar-se com a obra de Deus. Essa pessoa deve ter recebido uma palavra de Deus com respeito à dele e deve estar comprometida com esta obra quando Deus lhe mostrar qual é. Neemias nos mostra seu comprometimento com a obra de Deus quando Deus revela qual é a obra a ser feita. Neemias nos mostrou seu comprometimento com a obra de Deus quando era copeiro do imperador. Naqueles dias, se você fosse copeiro de um rei, tinha que experimentar o vinho antes que o rei, bebesse aquele vinho. Se alguém tentasse envenenar o rei, você beberia o veneno e salvaria a vida do rei. Porque você, copeiro, é que morreria e não o rei. Como copeiro, Neemias estava frequentemente na presença do rei. Havia uma lei na Pérsia e Média que proibia que as pessoas se apresentassem com aparência triste ou negativa diante do rei. Tinha que sempre estar alegre, positivo, isso mesmo, dando risada. Naqueles tempos, eles estavam por dentro do assunto de pensamento positivo já. Eles sabiam que devemos ser positivos, que quando alguém pergunta como vai, não devemos dar uma resposta triste nem negativa. Se você estivesse deprimido na presença do imperador da Pérsia, poderia ser morto. Sempre tinha que estar feliz diante dele. No segundo capítulo de Neemias, lemos que um dia o imperador olhou para Neemias e disse, por que seu rosto parece tão triste? Neemias conta que teve muito medo. O rei disse, essa tristeza só pode ser do coração. Neemias escreveu assim, com muito medo, orei ao Deus dos céus. Nessa hora, Neemias mostra seu comprometimento. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Neemias poderia ter sido morto por isso. Basicamente ele disse, sim, eu estou muito triste e eu vou dizer por quê. Neemias poderia ter sido executado naquela hora. Por isso ficou com tanto medo e respondeu em atitude de oração. Mas o Senhor estava com Neemias. Foi o que a resposta do rei mostrou. O rei perguntou, o que você gostaria de pedir? Depois de uma oração rápida, Neemias respondeu, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Você provavelmente já conhece a história. O imperador não só concedeu o pedido a Neemias, como também forneceu tudo o que ele precisava. Deus abençoou Neemias por causa do seu comprometimento com a obra do Senhor. Fica claro que Deus incomodou Neemias com aquela preocupação com a obra dele e o moveu para comprometer-se com a obra que Deus queria que fosse realizada. Onde não há visão, o povo perece. O líder da obra de Deus tem que ter uma visão. O líder de Deus não apenas terá essa visão, como compartilhará essa visão com outros. O líder sempre divulga sua visão a respeito da obra de Deus. Quando ele voltou para Jerusalém, nós lemos o seguinte, eu não contei a ninguém o que Deus havia posto em meu coração que eu fizesse em Jerusalém. Ele se referia à visão. Então eu lhes disse,
Nesse momento, Neemias compartilha sua visão. O povo de Deus respondeu: sim, vamos começar a reconstrução. E começaram a trabalhar. Neemias foi um líder com uma visão da obra e compartilhou a sua visão com o povo de Deus. Quando um líder tem uma visão de Deus e compartilha essa visão, o povo de Deus o segue. Se você não aguenta críticas, então não faça nada. Se você não quer sofrer críticas, assuma. Você nunca vai fazer nada. Assim que você começar a fazer qualquer coisa, principalmente a obra de Deus, como aconteceu com Esdras, deve se preparar para enfrentar oposição e críticas. Ele deve ser totalmente dedicado à obra de Deus. Ouça esses versículos do capítulo 4. Dessa maneira, prosseguíamos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Essa acaba sendo uma ilustração muito perfeita do que significa dedicação. Observe que Neemias diz nós, quando descreve essa definição de dedicação, vamos dizer assim. Ele estava fazendo tudo o que aquele povo dedicado também fazia. Neemias foi um líder muito dedicado à obra de Deus. O líder de Deus é uma pessoa com visão objetiva. A visão objetiva pode ser uma característica negativa ou positiva. Adolf Hitler tinha uma visão objetiva. Hitler tinha seus objetivos bem focalizados. Ele ignorou tudo que seus generais e conselheiros tentaram lhe dizer. Adolf Hitler não ouviu nada do que o resto do mundo em sã consciência tentava falar para ele. A visão objetiva em um homem como Adolf Hitler é muito negativa. Mas a visão objetiva pode ser uma característica positiva de um homem de Deus que está fazendo a obra de Deus. Neemias estava focado em um objetivo que não o deixava tirar os olhos daquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Ninguém conseguia tirar Neemias da obra de reconstrução do muro. Ouvimos Neemias dizer: estou executando uma obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Muitas pessoas tentaram de todas as formas enganá-lo e fazê-lo descer do muro, mas não conseguiram desviá-lo do seu objetivo. Ele tinha o seu objetivo bem focado e ignorava o que aquela gente dizia. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? A vida de Neemias ilustra positivamente a visão objetiva. Nunca vou me esquecer da primeira vez que ouvi sobre visão objetiva. Há muitos anos ouvi o vice-presidente de um grande estaleiro falar para um grupo de executivos. Ele foi convidado a dar uma palestra para homens de negócios sobre como conseguia contratos tão grandes para construir navios quando as outras construtoras navais não chegavam nem perto daquilo que sua empresa oferecia. Seu estaleiro tinha acabado de fechar um contrato para construir um imenso navio. Um imenso cargueiro, ou seja, 38 milhões mais barato do que a menor proposta concorrente na licitação. Aqueles executivos queriam saber o segredo daquele grande sucesso. O palestrante disse: visão objetiva. Temos que ter uma visão objetiva. Temos que ignorar quando os outros dizem: não dá para fazer desse jeito. Determinação. Esse é um conceito encontrado na Bíblia muito importante. Esse conceito é muito importante em qualquer área. Ouça essa ilustração engraçada sobre determinação. Um agente de seguros amigo meu me disse que um homem deu entrada com um pedido de indenização com uma lista enorme de lesões inimagináveis. A ação indenizatória era por lesões corporais e de um valor muito alto. No formulário, no campo onde dizia causa do acidente, o homem escreveu falta de consciência. O agente escreveu de volta para ele e perguntou: o senhor pode me dar maiores informações sobre esse negócio de falta de consciência? O homem escreveu respondendo: eu trabalhava como pedreiro. No dia do acidente eu estava trabalhando sozinho no telhado de um prédio de 6 andares. Quando acabei meu serviço, descobri que tinha sobrado um lote de tijolos. Para não ter que carregá-los para baixo à mão,
Decidi usar a talha no andaime que já estava instalado na lateral do prédio e estacionado no último andar. Depois de amarrar a corda no chão, fui até o topo do prédio outra vez, subi a caçamba e a carreguei com os tijolos. Depois desci novamente para o térreo e soltei a corda, segurando-a com firmeza para que a caçamba com os tijolos descesse bem lentamente. Conforme escrevi no campo 11 do relatório do acidente, meu peso era de 71 quilos. Eu não imaginei que eu pudesse ser puxado para cima tão rápido e na hora não tive a presença de espírito necessária e não soltei a corda. Nem preciso dizer o que aconteceu. Comecei a subir rapidamente para o topo do prédio. Quando estava próximo do terceiro andar, passei pela caçamba que estava descendo rapidamente. Isso explica as fraturas do crânio e a clavícula, mas a subida continuou ainda e muito rápida e só parou quando metade dos dedos da minha mão esquerda entraram na roldana. Isso explica as dilacerações da minha mão. Felizmente, a essa altura, eu recuperei minha presença de espírito e continuei segurando fortemente na corda, apesar da dor. Mas quase que simultaneamente, a caçamba com os tijolos atingiu o chão e o fundo dela se desprendeu. Sem o peso dos tijolos, a caçamba agora estava aproximadamente pesando 20 quilos. Como você pode imaginar, comecei a descer rapidamente pela lateral do edifício. Quando me aproximava do terceiro andar, passei pela caçamba que vinha subindo rapidamente. Isso explica a fratura dos 2 tornozelos, os ferimentos nas minhas pernas e quadril. Esse segundo choque com a caçamba desacelerou a descida, o que impediu que lesões maiores acontecessem quando eu caí sobre a pilha de tijolos. Felizmente quebrei apenas 3 costelas. Lamento informar, entretanto, que quando caí sobre os tijolos, fiquei paralisado pela tamanha dor, impossibilitado de levantar. Apenas pude olhar aquela caçamba vazia, numa altura de 6 andares. De novo, não tive presença de espírito, perdi a consciência e soltei a corda. Essa é uma boa ilustração do que chamamos de determinação. Hoje ouvimos muito falar sobre determinação. Neemias nos mostra que a visão objetiva ou a determinação é uma das características de um grande líder. Neemias nunca perdeu a sua presença de espírito. Neemias jamais soltou a corda. Observe como Neemias tem um sentimento forte em relação à obra de Deus. No capítulo 5, Neemias percebe que tem alguma coisa errada, que algumas pessoas estão roubando outras com cobrança de juros. Neemias os força a entrar em acordo para que não cobrem juros dos seus companheiros judeus. Você se lembra como Neemias tratou aqueles pais que tinham permitido que seus filhos casassem com pessoas de outros povos? Neemias os amaldiçoou, bateu neles, os derrubou no chão e puxou seus cabelos. Ele faria a mesma coisa com esses judeus espertinhos. Quando você observa a maneira como Neemias lidava com essa gente difícil, percebe que ele era um homem de fortes convicções. Neemias sabia que estava fazendo uma grande obra. Ele tinha certeza que Deus o havia chamado para fazer aquele trabalho. Isso fez de Neemias um homem muito confiante. A coragem é uma característica importante no perfil do líder que Deus usa. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo descreve um processo no qual Deus usa o sofrimento para preparar o líder para a sua obra. Como parte do processo, Deus usou o sofrimento para produzir o tipo de perseverança que não permitirá que o líder desista. Quando Paulo descreve essa característica, ele diz: "E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu." No original, o significado desse versículo é: ninguém vai pô-los para correr, eles vão persistir. Se você visitasse missionários espalhados pelo mundo, essas pessoas que são importantes veículos através dos quais Deus faz sua obra, constataria que a perseverança é uma característica vital para eles. Eles ficam lá e ficam por 25 anos, 45, 50 anos no campo missionário. Às vezes demora 15 ou 20 anos até que a primeira conversão aconteça. Essa qualidade, a perseverança, é essencial nas pessoas que lideram no trabalho de Deus. Às vezes acho que na obra de Deus e na igreja pensamos que organização não é uma questão espiritual. Algumas pessoas expressam seu julgamento negativo com relação à organização dizendo: "a sua organização vai tirar o Espírito Santo da igreja." Parece que eles pensam que ou é uma coisa ou é outra, quer dizer, ou é uma igreja com uma unção vibrante do Espírito Santo ou é uma igreja organizada.
Neemias nos mostra que as duas bases são necessárias. Se você estudar a Bíblia, o guia para a igreja e para a obra de Deus, descobrirá que organização não é opcional. A organização é ensinada nas Escrituras. Na Bíblia, há uma estrutura definida, prescrita para a obra de Deus na igreja. O líder da obra de Deus frequentemente é um homem que tem dons relativos à organização, dons de organizar o trabalho. No capítulo 7 de Neemias, lemos o seguinte: foram nomeados os porteiros para governar. Eu encarreguei, ele diz. Eu lhes disse, também designei, reuni os nobres. E Neemias tem o perfil de um líder com dons de organização. Na Bíblia, os líderes no estilo de Neemias frequentemente apresentam esse dom organizacional. Também são frequentes os líderes tipo Esdras, mas que não têm esse dom. O tipo Esdras não tem o dom organizacional. O líder de Deus é uma pessoa que estabelece metas prioritárias. Neemias reúne o povo e o faz entrar em acordo quanto a certos assuntos que envolviam prioridade. O líder de Deus é uma pessoa com um cajado de pastor. O líder de Deus é uma pessoa que reconhece seus limites humanos. O líder de Deus é uma pessoa que pode afirmar como Jesus: eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Isso está em João 17:4. Neemias terminou o muro. Não podemos nunca perder a visão da linha de chegada quando trabalhamos na obra que Deus quer fazer através de nós.